Na hora das notícias do Santa Cruz, o tricolor do Arruda. Técnico Itamar Schulli vai parar no hospital depois da derrota no Clássico. Grande abraço. Boa noite para você, Miguel. Um abraço para você, Maílson. Um abraço para a nossa equipe. Ótima noite também para os nossos ouvintes. É verdade, o técnico Itamar Schulli, no sábado, depois do Clássico, ele teve uma espécie de pressão alta, né? Um leve aumento na aferição da pressão e foi levado até o hospital. Estava muito nervoso, a ansiedade era tamanha, é tanto que ele não concedeu entrevista coletiva e se controlou ao máximo para não desabafar e descarregar em cima da arbitragem da Débora Cecília e do José Romão, que depois acabaram sendo notificados e foram afastados pela CEAF, que é a Comissão de Árbitros de futebol aqui do estado de Pernambuco. Então, o Itamar quis poupar as palavras, mas deixou lá o seu registro do manifesto da insatisfação por conta da arbitragem. Hoje pela manhã no TFC nós colocamos essa fala. E agora à noite nós vamos trazer já como está o estado de saúde do treinador do Santa Cruz. Mas desde já eu tranquilizo a torcida, porque o Itamar, ele passou no hospital, mas no domingo ele já estava trabalhando. Santa fez a reapresentação no domingo e hoje teve o último treinamento antes da partida contra o Retrô, que vai ser realizada amanhã no estádio José do Rego Maciel, no Arruda. Então, esse leve pico de pressão, vamos chamar assim, já foi sanado, ele foi medicado, depois que passou a adrenalina do Clássico, esfriou a cabeça, ele foi para casa, descansou e no domingo já estava trabalhando normalmente. E hoje comandou o coletivo. O técnico Itamar Schulli, que está bem prestigiado, viu? De acordo com os empresários, futuros donos da SAF do Santa Cruz. Os investidores indicaram, inclusive, a permanência dele no decorrer da temporada, assim, quando o Santa Cruz efetivamente virar uma SAF. O processo eu já expliquei e não me canso de explicar. Vai passar ainda pelo Conselho Deliberativo, aprovado no Conselho, passa por uma AGE, Assembleia Geral de Sócios, para só então essa proposta ser formalizada, homologada pelo Santa Cruz e o time virá efetivamente uma SAF com 90% administrada por esses dois investidores, o Vinícius Diniz e também o Márcio Cadá. Os dois estiveram acompanhando o Clássico das emoções no último sábado. O Cadá, inclusive, foi às redes sociais, reclamou da arbitragem, falou que já era para ter uma arbitragem de vídeo, e esse pedido, eu já emendo aqui, esse pedido que o Moisés trouxe agora, a nota conjunta, assinada os 3 clubes da capital, mais o Retrô da região metropolitana, eles colocaram essa nota conjunta, uma nota oficial, é o mesmo texto para todos os clubes, ou seja, um discurso único adotado pelos clubes que se reuniram hoje à tarde. E aí eu trago um detalhe que é o seguinte: o Santa já tinha feito esse pedido para colocação individualmente de arbitragem de vídeo nos jogos do Santa, alegando inclusive um nível sofrível na época do pedido. Só que esse pedido foi negado pela federação. E tem outro detalhe, Maílson e amigos da Transamérica. O Santa tinha feito esse pedido e toda vez que algum clube recorre à federação solicitando arbitragem de vídeo ou arbitragem de fora, a federação tem uma resposta única de dizer: se você solicita, você tem que arcar com os custos. Ou seja, transferir para os clubes o custo de trazer toda a aparelhagem e a contratação de uma empresa para a arbitragem de vídeo. No ano passado, o Campeonato Pernambucano, na sua reta final, nos jogos das semifinais, contou com a participação do VAR, inclusive com 2 empresas contratadas. Uma delas, uma empresa inglesa, que forneceu equipamentos para a Copa do Mundo.
a federação arcou com esses custos. Desta vez, sempre que é solicitado, o repasse ficaria a cargo dos clubes e não da própria federação. E aí, meus amigos, por coincidência, e foi coincidência mesmo, eu estava analisando os borderôs, porque na semana passada eu cheguei a dizer que a federação não estava colocando os borderôs dos jogos disponibilizados no seu site oficial da Federação Pernambucana de Futebol, o que já era para ter acontecido, e o jogo Santa Cruz e Afogados, Santa 2, Afogados 0, na semana passada, na quinta-feira passada, para ser mais preciso, retrasada, melhor dizendo, para ser mais preciso, este jogo, o borderô dele foi divulgado. E aí eu tenho umas curiosidades aqui em relação a esse borderô. O público total foi o recorde do Arruda, inclusive, 26.284, uma renda de R$ 789.630, e deste valor, as despesas totais foram de R$ 306.626 e uma renda líquida de R$ 483.003,14. E aí vem as curiosidades. Neste jogo, a federação recolheu 8% da renda bruta, o que foi o equivalente a R$ 63.170,40, 8% direto para os cofres da federação. Aí tem uma parte que cabe ao Santa. Todos lembram que eu falava aqui que no jogo Santa Cruz e 13, no borderô divulgado pela CBF, havia o item alimentação e lanche com um custo total de R$ 25 mil. Eu procurei a direção do Santa, mas ninguém quis responder que lanche caro foi esse de R$ 25 mil para o jogo Santa Cruz e 13. Lanche que estamos supondo que tenha sido comprado para ser distribuído entre os funcionários, o staff e as pessoas envolvidas na partida. Pois bem, no jogo contra o Afogados, onde o público foi bem maior e a renda um pouco menor, este mesmo item, alimentação e lanche, ele aparece, custando R$ 3.243,73. Ou seja, de 25 mil, caiu para R$ 3.243. Vamos supor que houve uma troca de fornecedor, tá certo? Funcionários, R$ 7.110. Outro item que chama a atenção em comparação ao jogo contra o 13, na seletiva da Copa do Nordeste. O item, locução, som, foto e imagem. No jogo contra o Afogados, custou R$ 1.830. No jogo contra o 13, quase que triplicou não, quadruplicou não, quase que 10 vezes o valor. No jogo contra o 13, a mesma equipe de som, foto, locução e imagem custou R$ 13.900. No jogo contra o 13, aparece a taxa de iluminação no valor de R$ 24 mil. Essa taxa aparece como despesa. No jogo contra o Afogados, essa taxa não aparece. Então, são as curiosidades dos borderôs que estão aí amplamente divulgados para o torcedor olhar, pesquisar e saber para onde vai o seu dinheiro que é pago ao Santa Cruz Futebol Clube. Pois é, agora para eu emendar com o Zé do Carmo, falando inclusive sobre essa questão de arbitragem de fora e clubes que estão propondo isso, VAR, fala um pouquinho sobre essa situação, Miguel, que a Débora Cecília, ela foi suspensa e dirigentes ainda estão na bronca com ela. Isso, no sábado, né? Eu ia dizer ontem. No sábado, como o Itamar não falou, o Diego Hidalgo, diretor de futebol, o Alan Araújo, que é um dos nossos convidados hoje do Hashtag da Bola, também foi aos microfones, e eles que tiveram a missão lá de fazer o desabafo, a reclamação e o manifesto em relação à arbitragem da Débora e do José Romão, que foi o árbitro, o bandeirinha número 1, assistente número 1, ligado diretamente na jogada que deu o gol ao Vitória ao Náutico, né? Quando o Mezenga ajeita com o braço. A CEAF, que
que é a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco, comunicou o afastamento da Débora ainda no domingo e do assistente José Romão por tempo indeterminado. A CEAF, inclusive, reconheceu que houve o toque no braço de Mezenga, considerou o lance complexo e dificultoso, mas não para o assistente número 1, que deveria estar correndo em paralelo a esta jogada. E aí eles foram afastados para estudo e recondicionamento técnico. Ainda assim, a diretoria ficou na bronca, tanto que hoje houve a reunião com os 4 representantes de Santa, Náutico, Sport e Retrô, e eles emitiram essa nota conjunta, essa nota oficial, solicitando à federação a arbitragem de fora e também a presença da arbitragem de vídeo, o VAR, nas partidas do Campeonato Pernambucano. Pois é, sobre esse tema, Zé do Carmo, arbitragem, VAR, arbitragem de fora, todo esse relato que o Miguel fez agora há pouco sobre custos, inclusive. Qual a tua opinião, Zé? Olha, primeiro que eu não gosto quando você desfavorece a arbitragem local, entendeu? Não gosto disso. Só que o momento da nossa arbitragem não é dos melhores. Então, por isso que está se buscando, não é, árbitros de fora. Eu, sinceramente, eu fico chateado, não é, quando você vai ter que recorrer a árbitros de outros estados, não é, onde você tem árbitros aqui que você pode considerá-los para apitar e ele vai segurar essa peteca, não tenha dúvida nenhuma. Mas não é, o momento é um momento muito delicado, é um momento onde a insegurança, não é, está no habitat dos árbitros, podemos assim falar, porque a cada jogo que há um erro, não é, parece que contagiam a todos, não é, quando esse erro acontece. E acontecendo esse erro, é claro que sobra para todos. Infelizmente, sobra para todos. Não é? Débora Cecília, não é árbitra FIFA, entendeu? Ela errou 2 vezes. Não vejo ela errou 2 vezes. Eu vejo que ela estava num setor onde o posicionamento dela não dava o direito a ela de ver o Mezenga amortecer a bola com o braço. Não é? Ela está numa diagonal completamente diferente já do seu auxiliar número 1. Aí eu jogo a culpa toda em cima dele, porque era ele que tinha que ter levantado a bandeira. Então eu fico triste, sinceramente eu fico triste e não gostaria de falar desse tipo de situação, mas o momento da nossa arbitragem, infelizmente, é um momento inseguro. Então por isso que os árbitros que vão vir de fora, o VAR que vai acontecer, o VAR, isso nunca deveria, não é, estar fora do âmbito, não deveria, não é, porque é de fundamental importância. Você não tem muitos lances que você vê com clareza, então você tem que recorrer ao VAR. Isso é mundial. E aí porque os clubes disseram que não gostariam de ter no começo do campeonato, e aí, não é, quando se sentem prejudicados é que vão recorrer. É uma atitude dos clubes também que não foi nada favorável aos árbitros e principalmente ao torcedor que fica esperando para saber qual é a decisão que vai ser tomada, meu querido José Maílson. Maílson. Pois não, Mário. Me permita, estamos aqui recebendo o publicitário Fred Teixeira, torcedor do esporte. O que você está achando dessa situação agora do VAR? Com os 4 clubes pedindo VAR e a arbitragem de fora também, Fred? Mas é uma situação bem difícil, eu concordo bastante com o Zé aí, quando a gente fala da situação e do momento muito delicado que está vivendo a arbitragem de Pernambuco. E isso não é de agora, infelizmente isso não é de agora. Eu vi um pedaço do jogo, eu tive um compromisso, mas vi um pedaço do clássico, mas vi todos os melhores momentos mais de uma vez. E os 2 lances foram bem absurdos. O do gol foi um lance muito absurdo, sabe? Eu acho que tinha visão, talvez Débora não tivesse tanta visão, mas o Bandeira tinha visão total. Eu acho que o VAR teria resolvido esse problema muito facilmente, sem nem precisar que ela fosse. Bastava a pessoa do VAR dizer assim, dominou com a mão, anula e segue. Nem precisava parar o lance. Nem precisava parar para ela ir lá no VAR. Não, ela parava, analisava. O VAR mesmo já dava para ela o veredicto. Quanto ao lance do não impedimento, que foi marcado impedimento com o carrinho, que é um erro não é um erro de interpretação, é um erro de regra mesmo, é um erro factual de regra, que bola recuada não tem impedimento.
a gente ainda vai, aí considera, até a própria federação já explicou a questão de que estava encoberto, o bandeira era do lado oposto, né, mas tinha um quarto árbitro para ajudar, mas como já parou o lance, não tem mais como ela voltar e continuar o lance. Se tivesse o VAR, de novo, se tivesse o VAR, com certeza o bandeira ia deixar o lance correr e tal. E se tivesse alguma irregularidade, ia anular e parava o lance, né? Então, enfim, é muito ruim o que está acontecendo. Eu até citei com você aqui, teve um problema também ontem no jogo do esporte de Caruaru, porque Barleta passou por um jogador, quando foi passar pelo segundo, o cara levantou a perna para parar a jogada mesmo, na altura do joelho, e derruba Barleta, a decisão foi pelo cartão amarelo, e provavelmente se tivesse VAR, o VAR chamaria para uma análise de possível cartão vermelho. Então, assim, infelizmente a decisão de não ter VAR na primeira fase a gente já teve 4 rodadas sem o VAR. Já aconteceu, o pior já aconteceu aí. E se pudesse ser mudada, né, como parece que dá um movimento aí dos quatro principais, mesmo que eles banquem, né, que acho que é esse o movimento, estão pedindo VAR, eles vão arcar com as despesas. Embora eu faça coro com o diretor do Santa Cruz, que disse, né, já que tivemos uma arrecadação recorde, a federação tem uma arrecadação recorde e não tem VAR, né? Enfim, não tem uma qualificação melhor da sua arbitragem. É muita coisa para se discutir aí, sabe, nessa questão. Me espanta nosso presidente, o Evandro Carvalho, ir para se eu não me engano, foi num podcast, num videocast, alguma coisa assim, se não me falha aqui a memória, mas eu vi ele falando que Pernambuco tem a 3ª melhor arbitragem do país. Gente, Zé quase desmaia aqui. Enfim, é realmente querer tapar o sol com a peneira, é querer não enxergar os fatos, e que não é de hoje, que não são de hoje esses fatos, né? Enfim, então é muito triste, e eu vejo com bons olhos agora a gente ter VAR imediatamente. A gente tem um clássico no sábado, e que já chega tensionado. O clássico já chega tensionado, a federação já chega tensionada, a comissão de arbitragem chega tensionada, as duas torcidas chegam tensionadas, entendeu? A gente já teve outros lances nesse campeonato, a gente teve uma bola que não entrou no decisão, o Santa Cruz também se sentiu prejudicado no jogo com decisão aí na primeira rodada, enfim, que não estava impedido, então, ou seja, um erro atrás do outro. Se for analisar direitinho, todas as rodadas teve algum erro assim, pesado, claro, e óbvio, precisa corrigir, né? Enfim. A torcida é por dias melhores. Essa é a nossa torcida. A nossa torcida é essa por dias melhores. E que seja um clássico de paz aí também no sábado. Com certeza. Um abraço para você mais uma vez. Parabéns aí, viu? Comemora o seu dia. Muito obrigado. Um abraço. Muito bem, Maílson, é você. Valeu, Mário Júnior. Grande abraço para o nosso amigo aí que participou junto com a gente. Ô, Miguel, para a gente fechar o noticiário do Santa Cruz, treino define time para o jogo contra o Retrô, Miguel? O treino não teve a presença dos jornalistas, Maílson. Então, o técnico Itamar Schulli, ele gostou da formação com 3 volantes, inclusive com a presença do Israel no jogo, no clássico, né, contra o Clube Náutico Capibaribe. Então, essa é a minha dúvida, se ele retorna ao esquema anterior, com 2 volantes apenas, o Lucas Siqueira e o Balotelli, ou se realmente ele coloca o Israel ali, meio que apoiando a lateral direita, como aconteceu. E o Israel foi um jogador bem agudo, né? Foi um terceiro volante, mas que dobrou ali a lateral. Quando precisava, ele também atacava. Ele chegou a chutar algumas bolas em gol. Voltava para marcar e numa velocidade muito grande para recompor a marcação do Santa. Então fica essa incógnita se realmente o esquema, a tática vai ser repetida no jogo de amanhã contra a equipe do Retrô, ou se ele volta à formação normal que ele vinha fazendo nas últimas 3 rodadas e que vem garantindo aí 2 vitórias consecutivas. Não é porque perdeu o clássico no sábado que está tudo por água abaixo.